Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Estou batendo um papo com o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Roberto Barros. Desembargador, no bloco anterior já deixei o senhor numa situação que precisa se preparar para essa pergunta, que é uma pergunta que vem dos cidadãos mesmo. O cidadão me perguntou exatamente sobre o caso da deputada Antônia Lúcia, que é candidata à Prefeitura de Rio Branco pelo PSC, mas fala-se nas rodas políticas, e o noticiário local já tem divulgado bastante, que ela estaria de malas prontas para o novo partido PEN, inclusive utilizando da jurisprudência já criada, da mudança de partido, da troca de partido, quando se cria um novo partido no Brasil. É possível essa mudança com o jogo em andamento? Alan, esse seu telespectador e cidadão, muito antenado no processo eleitoral, eu acho que ele quer nos fazer uma consulta num caso concreto. Verdade. Na verdade, o assunto é palpitante, mas eu acho que por uma questão ética eu devo me reservar, talvez, a votar e a me manifestar quanto a isso, por conta de que, se isso eventualmente ocorrer, pode ser que seja objeto de um tipo de ação, né, por parte da própria candidata ou, eventualmente, de outrem, já que ela também ocupa, além de ser candidata ao cargo de prefeita daqui da capital, ela é deputada federal. Então, são assuntos em que o assunto é palpitante. Gostaria muito de poder responder, mas não poderei por conta disso. Porque o jogo está em andamento, então eu não posso me adentrar nesse assunto. Existem situações análogas em outros estados e municípios, onde o candidato foi eleito por um partido, mas tomou posse por outro, certo, após as eleições. Mas eu não vou colocar palavras na boca do desembargador, não. Estou só dizendo casos concretos que já aconteceram por aí. Mas, desembargador, outra coisa interessante é que os juízes e promotores eleitorais das 10 zonas do Estado e as autoridades ligadas à segurança pública participaram de uma reunião para discutir a logística e a segurança das eleições de 2012. O que é que ficou definido nesse encontro? Bom, esse encontro foi um encontro que nós reunimos todas as instituições da área de segurança, Polícia Federal, Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, enfim, mais a Justiça Eleitoral, os promotores e o Procurador Regional Eleitoral. E o que nós definimos basicamente foi um encaminhamento de como nós vamos proceder daqui até as eleições, nas vésperas das eleições e após as eleições. Então nós mapeamos o estado todo, todas as zonas, né? A Polícia Federal é a polícia que cuida, né, por excelência da questão da justiça, da Polícia Judiciária das eleições, e aonde não tiver delegados e agentes da Polícia Federal na questão da Polícia Judiciária, nós teremos delegados e agentes da Polícia Civil. E a Polícia Militar fará, junto com a Polícia Federal, o acompanhamento, aquela chamada Polícia Ostensiva, no estado inteiro. E o bombeiro cuidará da parte da segurança dos locais de urnas e nos ajudará também no transporte dos mesários e no transporte eventualmente dos eleitores, que fica a cargo da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar o transporte de eleitores. Então nós definimos o papel de cada um e cada um apresentou um planejamento e nós consolidamos esse planejamento de segurança. Outra questão, desembargador, é com relação à totalização dos votos. Sempre há questionamentos, ou então pessoas criam suas teorias, de que aquela urna que veio não sei de onde, que ninguém acompanhou a totalização, ninguém sabe o que aconteceu, o que porventura teria acontecido. Como se dá a transparência para que ninguém, enfim, levante suspeitas sobre a totalização dos votos? Bom, Alan, isso, para quem não é acostumado ao processo eleitoral, às vezes surgem algumas dúvidas quanto a isso. Primeira coisa é que no início antes mesmo do processo eleitoral em si, esse sistema ele é colocado a teste. O TSE convida pessoas da área de informática e desafia, vamos dizer assim, para que examinem e tentem, então, testar o procedimento e ver se existem algumas falhas que podem ser corrigidas. Então, isso é quase que um chamamento, um edital público. Isso já foi feito no decorrer desse ano. Além disso, nós temos a chamada eleição paralela. Nós fizemos alguns testes paralelamente já para preparar as eleições. Mas o mais importante, Alan, é o controle social dos próprios partidos e dos candidatos. A partir do momento que é aberta cada urna, tem a zerésima, ou seja, é impressa um extrato, dizendo justamente que aquela urna não foi coletado nenhum voto até aquela data. E depois disso, ao final da eleição, né, no decorrer da eleição tem aqueles
famosos fiscais de partidos que ficam lá fiscalizando o decorrer das eleições, e ao final das eleições é impressa um outro extrato que dá o cômputo de votos colhidos naquela sessão. Daí porque nós já sabemos as pesquisas de boca de urna e às vezes já temos umas prévias dentro dos próprios partidos de como deverá se dar o resultado das eleições, porque tem esse controle social sobre a apuração das eleições. A questão da lei da ficha limpa, apesar de toda a publicidade, das listas, dos tribunais de contas, do Estado, da União, no Acre nenhum candidato teve o registro impugnado usando como base a lei da ficha limpa, desembargador. Por que isso? Bom, duas coisas que precisam ser bem esclarecidas. A primeira, Alain, é porque em 2010 tinha todo aquele debate se seria aplicado ou não. Não foi aplicado. Depois disso, o Supremo, no início desse ano, decidiu que seria aplicado para essa eleição e discutiu os principais temas. Isso gerou uma coisa já inicial, porque o TRE, a Justiça Eleitoral, ela se antecipou e foi fazendo seminários pelo país afora, inclusive aqui no nosso estado. Daí porque os próprios partidos políticos já fizeram uma pré-seleção dos seus candidatos. Então já sabiam que alguns candidatos, embora aparentemente fossem bons de voto, mas teriam problemas com a Justiça Eleitoral. Daí porque nós não tivemos tantos conflitos como nós tivemos em 2010, que estava aquele debate ainda se aplicaria ou não para aquela eleição. Mas o outro dado que merece um esclarecimento é que a Justiça Eleitoral está se deparando sim com a ficha limpa. Inclusive o TRE, isso aí eu já posso adiantar, teve decisões recentes, né, de primeiro e segundo grau. Quantos candidatos que o TRE chegou a... Das sessões, às vezes a gente está em outras atividades, mas das que eu participei, nós julgamos 2 casos especificamente que nos chegaram sobre essa matéria, e nos 2 casos, inclusive, foi mantida as decisões no sentido de entender que aquelas pessoas não deveriam concorrer em razão da ficha limpa. Então, parece que ainda tem um debate quanto a isso. A decisão, então, do tribunal foi dada naquele caso concreto, aferindo, né, que para aquela hipótese, para aquela pessoa, era o caso, então, de negar o registro de candidatura. Nós temos a informação de que a Justiça Eleitoral de primeiro grau ainda tentou, digamos assim, moralizar essa questão, indeferindo 70 candidatos. Confere o número, desembargador? O número é mais ou menos nesse sentido. Agora, por que às vezes parece que eu digo, tem 70 pessoas, enfim, que foram objetos da questão dessa investigação da ficha limpa. O que acontece, Alan, alguns foram julgados procedentes, ou seja, as impugnações não foram com o registro deferido, outros foram indeferidos. E esses alguns, às vezes, se conformaram, porque já sabiam mais ou menos que não tinham condições de concorrer. E 40 deles entraram com recurso. Pois é, alguns estão vindo para o TRE. Nós já julgamos alguns casos e outros já devem estar chegando ao tribunal para apreciar caso a caso. Outra questão, olha, o Brasil, agora uma pergunta obviamente muito técnica, o Brasil acompanha, né, com muito cuidado o julgamento do mensalão. E o Supremo tem dado, obviamente, uma demonstração de que quer e está punindo os eventuais participantes deste esquema. Foi considerado um dos maiores esquemas de corrupção no Brasil. O senhor acredita que o julgamento do mensalão num período eleitoral e pré-eleitoral deve se prolongar? Espera-se que se prolongue até o final do mês de setembro, até passe disso. O senhor acha que isso traz alguma, enfim, influência sobre as eleições no Brasil inteiro? Eu não creio que... Não sei se traz influência sobre o processo eleitoral como um todo, Alain. É um processo que ainda está sob júdice, então as manifestações de quem faz parte do judiciário têm que ser um tanto comedidas. Mas eu acho que o sinal que o Supremo dá nas partes que já foram julgadas, em que já há a primeira, segunda, terceira parte, que já houve julgamento e pronunciamento de todos os ministros, sinaliza, na verdade, que o Supremo tem se esforçado ao máximo para julgar essas ações penais, inclusive, né, de combate à corrupção. Então, tem muitos temas que estão sendo tratados nessa ação penal 470 que, por ser jurisprudência do Supremo, penso eu que terá reflexo, se não diretamente no processo eleitoral, mas também na jurisprudência na área penal. Por exemplo, essa questão do crime de lavagem de dinheiro e outros crimes... Peculato, ou seja, tem algumas coisas que, inclusive, são inovadoras na jurisprudência do Supremo, fixada a partir desse caso concreto. Cria-se jurisprudência. Cria-se jurisprudência sobre alguns assuntos que estão tratados. Inclusive, a principal jurisprudência é colocar corrupto na cadeia, que é o que eu acho que o povo brasileiro quer ver. É isso que... O bandido colarinho branco preso.
É isso que está se encaminhando, né? Então, as votações, ao final, quando for... Porque nós temos ainda, nessa primeira fase, está se julgando, na verdade, se aquelas pessoas cometeram aqueles delitos, né? E tem alguns casos que já houve, algumas partes da acusação já foi nesse sentido. Depois vai ter a dosimetria da pena para quem foi condenado. E aí a gente vai ver, eventualmente, qual o regime prisional de cada um. O Supremo está caminhando aí para decidir. decidir. Gente, nosso tempo está esgotado. Eu tive o prazer de bater um papo com o desembargador Roberto Barros dos Santos, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Desembargador, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Alain. Obrigado pelos esclarecimentos. Viu? Sempre bom bater um papo com o senhor. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.